Neste vídeo de hoje eu quero lhes apresentar a prova social de que o sistema de planejamento patrimonial funciona no país. Certamente você já ouviu falar de muitas famílias que eu vou citar aqui nesse vídeo. Se me acompanha nas redes sociais, as quais eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, você também já ouviu eu mencionar sobre algumas delas. São pessoas públicas que acumularam grandes patrimônios ao longo da vida e que após o falecimento conseguiram transferir integralmente esses bens aos seus herdeiros, sem enfrentar inventários longos, disputas familiares ou custos que normalmente consumiriam grande parte de tudo aquilo que eles adquiriram durante uma vida. Não se trata de privilégio nem de algo restrito a grandes fortunas. Trata-se de planejamento feito de forma antecipada, legal e estratégica. Meu nome é Alexandre Pim, sou advogado, trabalho com planejamento patrimonial, holding familiar e sucessões da família diariamente. Sou especialista nesse assunto porque estudo todos os dias o que tem de mais novo na legislação. Acompanho para que você receba essas informações de forma antecipada. E é isso que eu quero fazer hoje. Levar a você conhecimento para que a sua decisão seja a mais acertada e que ela traga os melhores benefícios aos seus filhos, às pessoas que você ama. Grandes detentores de fortunas que faleceram nos últimos anos e deixaram integralmente o seu patrimônio aos herdeiros sem que tivessem que pagar um só centavo por esta transmissão. E isso não aconteceu por acaso, aconteceu porque todos eles já tinham um sistema de holding familiar devidamente constituído, construído e organizado. Roberto Marinho, Silvio Santos, Norberto Odebrecht. Se você acompanha rankings como a Forbes e observa a quantidade de bilionários que nos deixaram nos últimos anos, vai perceber o padrão claro. Nenhum deles passou pelo processo de inventário. Quando muito, o que existia no nome da pessoa física deles era um bem de relíquia, um carro antigo, que tinham orgulho de manter em nome das pessoas físicas. Entre eles vigora a máxima de quem morre não pode ter bens relevantes em seu nome, porque quem morre deixando patrimônio passa pelo processo de inventário. Os exemplos de grandes milionários se acumulam. Posso citar Roberto Civita do Grupo Abril, a família do Banco Safra, Moisés Safra e Edmundo Safra, Samuel Klein, das Casas Bahia, o ex-vice-presidente José de Alencar, Dirce Navarro de Camargo, do Grupo Camargo e Corrêa, que tem um caso muito interessante, que mesmo estando envolvida nos maiores escândalos do Brasil, que foi a Lava Jato, fizeram um acordo de leniência em que o patrimônio pessoal foi totalmente bloqueado, porém, o patrimônio que estava devidamente resguardado nas suas empresas patrimoniais ficaram intactos. Cite-se como exemplo o apartamento adquirido pela filha Renata, que o adquiriu por 30 milhões de dólares em Manhattan, um dos apartamentos mais ricos do mundo. Isso não é ostentação, é prova concreta de que o patrimônio estava devidamente organizado, segregado e protegido de forma lícita e inteligente. Mesmo diante de crises empresariais severas, o patrimônio não sofreu qualquer abalo. Isso não é privilégio indevido, é exatamente como os países mais desenvolvidos do mundo organizam o patrimônio há séculos. Mas se você pensa que este privilégio é só dos bilionários, está completamente enganado. Existe uma categoria de pessoas que você conhece muito bem, que são os políticos, pessoas que transitam entre o grande capital e a população em geral, e que curiosamente são exatamente aquelas pessoas que fazem as nossas leis. Se você acessar o Tribunal Superior Eleitoral e analisar declarações de bens que são por eles apresentados, verificará lá que a maioria esmagadora possui a sua holding familiar. Posso citar como exemplos Henrique Meirelles, João Amoedo, Jair Bolsonaro, Fernando Haddad, Geraldo Alckmin e até Marina Silva. Todos possuem um sistema de organização patrimonial. E por quê? Porque eles conhecem e sabem que é lícito. Porque sabem que não há nenhuma mancha moral, jurídica ou fiscal em organizar seu patrimônio. E principalmente, porque não admitiriam nunca que seus filhos passassem por um processo de inventário. É importante esclarecer um ponto fundamental. Embora os exemplos que citei estejam relacionados a grandes fortunas, não é necessário ser detentor de um patrimônio gigantesco para estruturar a sua holding familiar.
Esses exemplos que coloquei foram citados porque são públicos, amplamente divulgados e facilmente verificáveis. São casos que aparecem em jornais, revistas, rankings, declarações oficiais. Mas a realidade é que existem milhões de pessoas que já se beneficiaram com esse sistema e jamais vieram a público. Isso acontece por um motivo muito simples. A holding familiar permite sigilo, discrição e organização silenciosa. É muito provável que na sua rua, no seu condomínio ou até mesmo no seu andar, existam pessoas que já se beneficiaram deste sistema, sem que você saiba, ou melhor, que você tenha se atentado para isso. Hoje, pessoas com patrimônio modesto, ou até mesmo pessoas que estão começando a construir o seu patrimônio, já utilizam desse tipo de estrutura para iniciar a construção do seu legado, de forma organizada e inteligente. Da mesma forma, empresários vêm utilizando esse sistema para segregar riscos ou atividades que colocariam em perigo todo aquele patrimônio constituído. A holding familiar não é um instrumento de ostentação, nem um privilégio reservado a poucos. Ela é uma ferramenta de organização, proteção e planejamento acessível, lícita e absolutamente compatível com a realidade de quem pensa a longo prazo. O que diferencia de quem utiliza esse sistema ou não é o tamanho do patrimônio, mas o nível de consciência que acomete aquela família. O nível de responsabilidade com o futuro dos seus filhos é o que realmente faz a diferença na escolha de planejar ou não a sucessão do seu patrimônio. Não se trata de esconder o patrimônio, nem de fraudar o sistema. O que eles fazem simplesmente é organizar o patrimônio de forma lícita, antecipada e inteligente, dentro das ferramentas que a própria legislação permite. Na prática, muitos empresários estruturam a holding envolvendo a família, distribuindo cotas, organizando o controle, estabelecendo regras claras de governança e sucessão. Com isso, o patrimônio deixa de estar concentrado em uma única pessoa, passando a integrar uma estrutura societária organizada, com regras próprias, transparência e finalidade econômica legítima. Isso não é driblar imposto, isso é planejamento patrimonial e sucessório. Quem mantém tudo organizado, na sua pessoa física, fica exposto, reativo e sujeito às regras que vierem a ser implantadas, sem a possibilidade de adaptação. Quem se organiza antes não foge da lei, simplesmente não é surpreendido por ela. Por isso que esse grande movimento de constituição de empresas familiares demonstra que não se trata de fuga, mas de prevenção, de antecipação responsável. Isso que eu estou falando vale para qualquer família que entenda que esperar a regra mudar para depois agir costuma ser a forma mais cara de lidar com o Estado. Planejamento não é sobre pagar menos a qualquer custo. Planejamento é sobre pagar o que é devido, de forma correta, no momento certo, sem destruir o patrimônio e sem grandes perdas daquilo que você construiu. Deixa eu te falar uma coisa bem clara para que você entenda. O maior erro patrimonial não é o imposto existir. O maior erro é não estar preparado quando ele chega. Empresários e famílias organizadas não apostam no que vai acontecer. Eles partem do princípio de que o sistema muda e se posicionam antes. Isso que você está conhecendo aqui não é novidade no mundo, é apenas uma novidade para a grande parte do povo brasileiro, que infelizmente ainda convive com uma lacuna histórica de educação patrimonial. Em países mais desenvolvidos, especialmente na Europa, na América do Norte, a organização patrimonial faz parte da cultura familiar. Não é algo restrito a grandes fortunas. Falo e repito, tão pouco tratado como exceção. Pelo contrário, é prática comum. Famílias aprendem desde cedo a separar patrimônio pessoal do patrimônio familiar. A atividade empresarial não passa nem perto. A sucessão não é encarada como evento traumático, mas como um processo planejado, previsível e juridicamente estruturado. E, infelizmente, os nossos governantes estão tratando o aumento dos impostos como é tratado lá fora. Porém, não estão tratando a educação patrimonial que lá é dada aqui para os brasileiros. E esta é minha responsabilidade, levar a vocês a educação patrimonial para que vocês entendam efetivamente o grande significado do planejamento patrimonial e sucessório. Mude a cultura que predomina aqui no país, do improviso,
Depois a gente vê, isso não é para mim, meus filhos resolvem depois. O resultado dessa ausência de educação patrimonial é conhecido como inventário longo, caro, traumático e muitas vezes destrutivo do patrimônio das relações familiares. O que faltava apenas era acesso à informação qualificada. E agora que você já conhece o que é, o que tem que se fazer e quais os benefícios que ela possui, não perca mais tempo. Agende a sua sessão de viabilidade para que possamos conversar e eu possa, o mais rápido possível, começar a estruturação desse sistema que vai trazer inúmeros benefícios a você diretamente, à sua família, ao seu patrimônio e a tudo aquilo que você tem ainda para conquistar. Mude a concepção e torne-se um resolvedor da sua família.